Miola, seja bem-vindo, satisfação imensa. Eu vou começar pegando esse último tema aqui que o Tardelli comentou, que é uma coisa que me impressionou muito, da esquerda abdicar, né, de qualquer tipo de enfrentamento. Agora, é algo pragmático, porque parece que a maioria do parlamento esmagadora quer fazer essa coisa. Talvez eles estivessem calculando que a esquerda ia gritar e aí para ser aquela briga de popularidade, né? E aí, Jefferson Mello, é uma questão complexa. Eu queria ouvir um pouco a sua leitura desse processo, da saidinha. Antes de nada, Gustavo, um bom dia, um prazer estar aqui contigo também. E eu acho que a indignação do Tardelli ela é absolutamente pertinente, né? Porque é um tema muito sensível, ele deforma o sistema de progressão de penas, mesmo o sistema punitivo, né, ele tem que oferecer ao apenado as condições de uma regeneração e de uma reintegração social. Então, isso é uma visão punitivista, né, medieval, que é encampada, né, pelo Congresso brasileiro. Eu não conheço a legislação a respeito, Tardelli fala aqui que isso vai ser discutido, a constitucionalidade na Suprema Corte, o que é um problema em si, porque aí transfere uma questão que é de formulação legislativa para o judiciário, e aí a gente entra nesse círculo vicioso que todos conhecemos bem. Mas eu acho que tem um problema nisto, que é um acanhamento de parte da esquerda, né, do campo progressista, de renunciar a elementos programáticos que constituem, né, o seu programa. Eu não entendo, por maior que seja o pragmatismo, eu nem entendo certas posições de renúncia da defesa, né, de valores que são constitutivos da razão de ser desses partidos, que pertencem a um ideário humanista, democrático, né, de garantia de liberdade, e faz isso em nome, né, não sei exatamente do que, né, esse ultrapragmatismo. Eu acho péssimo, eu acho que isto incompatibiliza, inclusive, esses partidos com as suas bases tradicionais, da mesma maneira que o presidente Lula, com a escolha que fez em relação ao 31 de março de 64, né, de não rememorar os 60 anos do golpe, isto vai gerando, né, um mal-estar e uma incompatibilidade do governo e dos partidos políticos de esquerda com as suas bases tradicionais, né, e sem exatamente trazer benefícios, porque dizer que o governo ou essas bancadas progressistas sofreriam prejuízos perante a opinião pública com uma decisão, que é uma decisão científica mundialmente consagrada, me perdoe, né? Eu acho que é um argumento, no mínimo, duvidoso, né? Mas isso tem sido uma norma, né? E essas renúncias sucessivas, se a gente for fazer uma contabilidade, elas não têm trazido ganhos, né, de avanços de qualquer natureza. Enquanto isso, a extrema-direita está conseguindo, pela sua força congressual, de uma maioria, né, muito consolidada, num bloco da direita com a extrema-direita, está conseguindo impor verdadeiramente uma agenda de retrocessos, né, que fazem com que o Brasil, né, materialize, né, mesmo tendo um governo do presidente Lula, materialize uma contra-revolução fascista e reacionária. Alguns dias atrás, a CCJ aprovou, veja só, uma liberalidade geral para destruir todos os biomas. Veja a insanidade que nós estamos vendo no nosso país, que o avanço dentro do Congresso dessas agendas, se nós não tivermos as vozes da esquerda, do progressismo, para denunciar isto, né, porque elas deixam de denunciar e passam a ser, digamos, forças auxiliares, né, em nome de um pragmatismo que não traz benefícios concretos, bom, nós sequer a capacidade de denúncia nós vamos preservar. Então, eu acho muito ruim, concordo com a indignação aqui do Tardelli. Mas aí precisa de rua, né? No mínimo, né? Precisa. Para poder pressionar um Congresso que está assim, tomado realmente por bancadas reacionárias. A pauta do governo, assim, do legislativo, da bancada, da base, e do governo, por sua vez, acabou sendo a pauta econômica, né, Mel? Os analistas estão dizendo isso. O governo está preocupado com a questão econômica, que talvez ali ele tenha mais. Ele vai aprovando, talvez não seja coincidência também que o Haddad às vezes seja enquadrado como neoliberal,
mais resultados importantes estão acontecendo na dimensão econômica. Sobre isso, o que você pode dizer? Isso é bem oportuno esse teu comentário, né? Porque a gente tem observado desde o início do governo até os dias presentes que as pautas que transitam, né, são aquelas pautas econômicas da macroeconomia, mas que preservam os fundamentos, né, neoliberais. Né? São pautas da austeridade, né, pautas fiscalistas. Elas avançam, né, até onde a Faria Lima, né, as finanças e o grande capital aceitam. E não está havendo incompatibilidade entre as agendas econômicas oferecidas pelo ministro Haddad, né, e os interesses gerais, então, do neoliberalismo. Vamos lá. A reforma tributária, por exemplo. A reforma tributária que foi feita a primeira etapa, ela dá conta, né, da reforma do consumo, da tributação vinculada ao consumo. Mas a reforma relacionada a bens e patrimônio e renda, esta não entrou. E sabe-se lá se entrará. Então, eu acho que tem uma circunstância, efetivamente eu concordo com isso, que não é uma solução mágica para o problema, né? Há uma dificuldade enorme do governo em impor as suas agendas mais além, até mesmo no campo econômico, agendas anti-neoliberais ou pós-neoliberais que viabilizem um programa de governo, né, diante dessa realidade. E o governo, inclusive, é obrigado a recuar, talvez, em outras agendas, né, não necessariamente do campo econômico, né, mas de direitos sociais, de políticas públicas, exatamente por conta destas condições. Agora, tem um requerimento fundamental nisto, Gustavo, sob pena da gente ficar congelado, né, nesta situação de uma correlação de forças estabelecida, que é um requerimento de mudança do padrão de governabilidade, que pelo menos se experimente outras formas, né, de fazer a luta política brasileira, que não esta forma exclusivamente institucional e congressual, ou com o apoio da Suprema Corte. E esse é um requerimento que o conjunto da esquerda, não é só o governo, o conjunto da esquerda parece que não percebeu. Nós temos, por outro lado, né, uma extrema-direita ultramobilizada, engajada e ativa, né, e nós não conseguimos ter uma capacidade de resposta social, né, que possa contrarrestar essa força, né, brutal que tem a direita e a extrema-direita no Congresso, de fazer pressão popular pesada, né, como no passado se conseguia fazer. Observa, no passado não se tinha governo e não se tinham bancadas parlamentares, né, numericamente significativas, mas se tinha capacidade de pressão que conseguia conter muitas agendas do Congresso e dos neoliberais. Te recorda bem, muitas derrotas importantíssimas, agora, também foram em tempos de resistência que conseguiu se evitar derrotas ainda maiores. Então, esse é um requerimento, eu acho que está posto, e que tem que ser pensado, né, uma forma de criar uma nova mística também de convocação popular, de envolvimento da sociedade, com os temas gerais que decidem o destino do país. O orçamento, como é que vai ser alocado, a discussão na forma de orçamento participativo, esse orçamento que é um orçamento impositivo, né, apropriado, usurpado pelo Congresso. Então, tem que inventar formas novas. Esse é um requerimento da conjuntura, eu não tenho dúvida nenhuma. Sob pena, né, de nós irmos colecionando derrotas sobre derrotas. O que o Mauro Patrão teve aqui na semana passada e vai vir aqui depois do Miola também conversar com a gente sobre pontos econômicos. Ele tinha dito que o Brasil talvez pudesse usar melhor os institutos do plebiscito e do referendo, que são muito usados nas democracias ditas consolidadas, europeias, nos Estados Unidos, né? Usar mais esse instituto, quer dizer, evidentemente essa questão da saidinha, se colocar para o escrutínio popular, acho que vai dar aquele resultado que a gente já conhece. Mas o que você acha disso? O Brasil tinha que usar mais esse processo, até para politizar mais um pouco a população brasileira? Eu não tenho dúvida que esses dispositivos, né, de plebiscitos e de referendos, eles têm este potencial educativo e pedagógico, de politização da sociedade.
O problema, Gustavo, é que eu tenho a impressão de que na conjuntura que nós estamos vivendo, esses dispositivos eles serão, né, um passo muito preocupante e podem causar derrotas estrondosas. Porque há uma diferença abismal entre a capacidade de mobilização, de convocatória e de produção de místicas entre a extrema-direita e a democracia e o setor de esquerda, que é impressionante. Então, eu, embora seja em tese favorável a isso, inclusive defendia, né, mais no início do governo, o momento, a circunstância, a mesma coisa convocar nós precisaríamos de uma nova constituinte, uma Assembleia Nacional Constituinte. Agora, o que vai sair de uma Assembleia Nacional? Vai ser um Estado teocrático, né, com as mulheres sendo proibidas de trabalhar. Vai sair algo horroroso se nós fizermos isso. Vamos ficar então, com essa de 88 mesmo, que ficou eu acho que ficar por aqui. Agora, isso não significa que nós não possamos ter outras formas. Vou dar um exemplo, que é um exemplo do debate sobre o destino da renda e do orçamento público. Por que o governo não estabelece, faz em caráter experimental, né, uma forma de consulta à população sobre os grandes valores agregados do orçamento nacional, de caráter regional, metropolitano, o que quer que seja, inventar uma forma em que o conjunto da população possa diretamente estabelecer as prioridades e diretrizes de investimentos nacionais. Fazer isto em contraposição ao domínio que tem os parlamentares com o orçamento secreto e as verbas, né, impositivas. Isso é uma forma de fazer. Eu acho que ele tem muito mais governabilidade, ele tem uma diretriz governamental e ele consegue estabelecer para a população, né, elementos reais e concretos que afetam a vida, né, o cotidiano das pessoas, e, portanto, isso interessa muito as pessoas para opinar. Então, eu acho que essas formas de participação direta que não estão sendo utilizadas pelo governo, elas podem ter um poder de mobilização, de geração de consciência e, sobretudo, né, um poder de contenção desta apropriação inconstitucional e ilegal que faz o poder legislativo de funções que são exclusivas ou que deveriam ser privativas, né, da União Federal. A questão orçamentária, né, é uma questão fundamental e que deforma inteiramente a nossa democracia. Então eu abdicaria nesse momento da ideia de plebiscitos e referendos, mas eu acho que tem outras formas de mobilização, né, social, de convocação da população para se envolver com assuntos que dizem respeito à sua vida concreta. E o tema do orçamento é um desses assuntos que diz respeito à vida concreta das pessoas. Jefferson Miola aqui no 11 News, deixa eu ir para o bate-papo. A Celi Lima está aqui dizendo, está perguntando o seguinte: afinal a esquerda morreu, como diz o Safatli? Eu vou pedir para o Miola responder. Isso aqui é o artigo polêmico do Safatli, né? Que acho que o Miola deve ter dado uma espiada nesse debate. Que você diz para a gente sobre isso aqui? Não dá para entender, não dá para pensar, interpretar o artigo de Safatli na literalidade. Né? Claro. A esquerda morreu, ela está morta, foi sepultada. O que há, na verdade, é uma crítica que ele faz, é que é uma desatualização da esquerda no mundo contemporâneo. Eu compartilho com essa ideia, né, de que a esquerda contemporânea, né, especialmente aquela esquerda que passou a se tornar uma sócia cogestora da crise da barbárie neoliberal, essa esquerda está começando a enfrentar, né, limites muito fortes para avançar, não só, né, na sua capacidade de influência e de construção de hegemonia, mas também na representação nas sociedades nacionais. Esse é um fenômeno que nós estamos vendo mundialmente. Então, acho que, sob esse ponto de vista, até escrevi um artigo outro dia, né, que parte de um pressuposto que, quando nós pensávamos que tínhamos todas as respostas, o problema é que mudaram as perguntas. Né? As perguntas que nós temos hoje, elas são perguntas que nos confrontam com o desconhecido. E a esquerda, ela não está conseguindo, né, ler esse desconhecido, entender esse desconhecido, né, e, sobretudo, produzir políticas, né, que não sejam as políticas aquelas que são assumidas pelo conjunto da esquerda como de uma gestão neoliberal, que a Nancy Fraser chama de um neoliberalismo progressista, mas essa gestão neoliberal, né, da barbárie,
né, gerada pelo próprio capitalismo, ela está confrontando a esquerda com limites, né, muito importantes, inclusive um limite de perder uma utopia, de perder, e quando perde a utopia, ela perde uma mística, ela perde uma capacidade de encantar, né, de mover corações e mentes e, portanto, né, atrair, né, amplas camadas da sociedade, né, em torno de um projeto, né, de um projeto novo, de um projeto de justiça e de superação das desigualdades. Agora, eu quero insistir mais um pouco nessa questão da esquerda ter abdicado de ir para o confronto em algumas matérias em que ela sabe que, do ponto de vista numérico, vai perder com esse parlamento. Sim. Porque a esquerda também, a gente tem que entender o seguinte, né? Eles também não dão ponto sem nó. Nós, né? A esquerda, ela tem um pragmatismo, digamos, sobretudo o PT, né? Deles migrarem a operação para outra dimensão do fazer político. Então, a questão da saidinha, não, deixa, eles vão aprovar, o Lula não vai vetar, vamos que vamos. Porque parece que tem um componente de armadilha nessas pautas que a direita está aproveitando. Se a esquerda se insurgir contra isso, ela vai perder popularidade. Aliás, não é novidade que a popularidade, que a aprovação do governo esteja em queda ainda. Você entende essa questão, o Jefferson, da esquerda estar tentando, né, se movimentar, ou você acha que é uma simples renúncia mesmo? Eu acho que tem uma avaliação, porque assim, a extrema-direita brasileira, embora tenha perdido a eleição do ano passado, ela continua na ofensiva ideológica. Ela perdeu a ofensiva política no início desse ano em razão do aprofundamento das investigações que levaram, né, o Bolsonaro e vários atores centrais do bolsonarismo a uma situação de defensiva jurídico-política. Mas do ponto de vista ideológico, eles estão numa ofensiva. Continuam numa ofensiva. Bom, é isso mesmo, eles estão numa ofensiva. Eles estão numa ofensiva, e isso tem sido alertado por o artigo do Safat, ele tem esse mérito de fazer um alerta, né, de que as respostas estão sendo dadas, né, que são de um rebaixamento programático, elas vão aprofundar o isolamento da esquerda e não vão garantir um avanço da esquerda. O Álvaro Helena Garcia, que para mim é um dos principais intelectuais orgânicos da atualidade, que foi vice-presidente do Evo Morales na Bolívia, né, ele tem feito alertas, inclusive, de que o rebaixamento programático ele não responde, né, à necessidade de enfrentar a extrema-direita hoje no mundo. Pelo contrário, a esquerda tem que partir para o ataque, o contra-ataque, né, e radicalizar e ir para o confronto. Então, isto é uma realidade que nós estamos vivendo aqui no Brasil, mas é uma realidade também internacional que nós estamos observando. E diante da ofensiva ideológica da extrema-direita, me perdoa, mas num contexto, inclusive, em que há uma espécie de um empate ideológico, olha o que nós estamos vivendo no Brasil. Nós estamos vivendo no Brasil uma situação que cerca de 90%, as pesquisas mostram isso, cerca de 90% da população, ela tem posicionamento. Ou vai para a extrema-direita, ou é lulista, ou é bolsonarista. Bom, é isso. É uma pequena margem que está em disputa. Então, quando o governo, né, ou os partidos da base do governo, eles renunciam a esse combate ideológico em nome de um suposto receio de perder popularidade, ele, na verdade, está perdendo sua própria base. E perder a sua própria base numa situação de empate ideológico, dessa polarização, né, supercristalizada, significa, inclusive, correr um risco de perder derrotas, de sofrer derrotas eleitorais. Porque ela não preserva nem o que tem e não consegue ganhar, né, o que não é seu. Então, nós chegamos numa situação que o resultado líquido dessa escolha de renunciar em nome de um pragmatismo, renunciar, né, à defesa de questões programáticas, né, ou de princípios fundamentais, ela não vai trazer ganhos. Ela pode trazer prejuízos e perdas para a própria base. Eu dou este exemplo, por exemplo, que o Tardelli reivindicou aqui, que a turma que abdicou desta defesa, né, de um princípio geral do sistema de progressão penal, elas se igualam a quem defende a barbárie penal brasileira.
Ou então a defesa que fez o presidente Lula, né, de proibir a realização de atos de rememoração dos 60 anos do golpe, ela traz apoio ao governo, ela traz prejuízo ao governo. Ela não ganha ninguém do lado de lá, mas perde tudo do lado de cá. Então eu acho que tem um problema. Esta opção ela é contraproducente, inclusive. Ela, além de não responder ao tempo histórico que nós vivemos, que é um tempo de um mundo em disputa e um futuro, né, que pode ou reforçar as conquistas civilizatórias, né, que a duras penas foram obtidas, ou elas podem representar uma contra-revolução fascista, reacionária, ultraconservadora. Esse é o momento, essa encruzilhada histórica que nós temos. E abdicar de fazer esse combate nesses tempos é praticamente se anular, né, dentro de uma disputa e do conflito social que ele está posto na sociedade. Não adianta a gente recuar, mas é um conflito que está posto, está instalado. O resultado disso, né, se essa ideia, né, de alguns pensadores da esquerda, analistas e tudo mais, de que a esquerda sai dessa cena das questões comportamentais, né, e de segurança pública para aprofundar as questões econômicas, o resultado disso seria possivelmente um país economicamente ajustado, né, mas com esse mundo selvagem na questão do comportamento. Isso. E aí a esquerda também vai ser expelida, né, do poder no primeiro momento. Deixa eu ir aqui para Vivian Lila, está dizendo aqui, a tranquilidade intelectual do Jeff me encanta. Saúde condão. Obrigado, querida. Fernando Baita está dizendo aqui, a esquerda não defende bandido em lugar nenhum. Não entendi isso aqui, mas está lida a sua mensagem aqui, Fernando. Ô Jefferson, sobre essa gravação do Mauro Cid da Veja, tem um cheiro de armadilha, isso, né? Aquela velha coisa. Quando as revistas semanais publicavam essas matérias escandalosas e tudo mais, o Tardelli deu aqui já fez uma resenha muito importante sobre isso. Como é que você recebeu essa informação de que o Mauro Cid, enfim, acha que o Alexandre de Moraes está perseguindo todo mundo, que manda em tudo que quer e tudo mais? Olha, Gustavo, minha primeira impressão sobre o assunto, e a partir disso é uma hipótese, tá? Eu não vejo que tenha havido uma trama montada. Eu, pelo menos, assim, me inclino a não imaginar que tenha sido algo premeditado, né, no sentido de favorecer a defesa do Bolsonaro e daqueles bolsonaristas que estão implicados. Porque as declarações do Mauro Cid, né, elas levadas ao pé da letra, elas favorecem, né, um argumento central do bolsonarismo de dizer que isso aqui é um lavajatismo, né, fase 2, né, porque já tem um alvo pré-determinado e o STF só está cumprindo o serviço, ou seja, a tese deles de que são vítimas, perseguidos por uma ditadura do STF com o governo Lula. Então favorece, né, teoricamente isso. Mas eu acho que o Mauro Cid, ele estava conversando com um oficial do Exército Brasileiro, em primeiro lugar, o interlocutor dele era um oficial do Exército, e nesse diálogo com esse interlocutor do Exército, eu tenho a impressão de que ele quis transmitir uma mensagem para limpar a sua barra, né, porque o traidor dentro das forças, né, é algo, né, que mancha, né, a imagem do personagem. Eu acho que ele tentou transmitir, né, esta imagem, né, de que ele estava sendo vitimado, né, por um esquema de justiça autoritário, coordenado pelo Moraes e pela Polícia Federal. E o problema é que isto foi usado aí numa traição interna, porque também eles estão em busca, dentro das Forças Armadas, de buscar todo mundo tentar se salvar, ou todo mundo trazer todo mundo. Esse é um problema. E o bolsonarismo está muito contrariado com a escolha que fez o Mauro Cid, da delação que ele fez, porque agravou enormemente, né, a condição do próprio Bolsonaro e dos seus comparsas. Então eu acho que foi um problema aqui, né, de
não é desabafo, não é, mas foi uma tentativa do Mauro Cid de limpar sua barra diante da corporação. O problema é que isto teve o vazamento e complica enormemente a vida do próprio Mauro Cid. Eu acho que o Mauro Cid fica com a situação, ele hoje vai ter um depoimento com o juiz instrutor do STF, que é do gabinete do Alexandre de Moraes, para tirar limpa essa situação. A Polícia Federal, o diretor-geral da Polícia Federal já anunciou que vai fazer uma denúncia, não é, ou acionar o STF em relação às acusações que o Mauro Cid fez sobre a suposta manipulação da Polícia Federal, que colocava na boca dele, ele disse que colocava na sua boca que ele não dizia, e que forçava ele a dizer coisas que não existiam. Então veja que ele se complicou enormemente, e ele complica não somente a si, né, porque a sua carreira também, uma vez que ele volta, né, pode ser preso, e ele perde aquele acordo que era uma prisão até 2 anos para preservar a sua carreira militar, porque se ele preservasse a carreira militar, ele continuaria, né, mesmo sendo tenente-coronel, ganhando para a eternidade R$30 mil por mês, né, e a sua esposa, né, se eventualmente ele fosse punido, né, pela hierarquia militar, ela ficaria como uma viúva de um morto ficto, né, ganhando também os R$30 mil. Ele pode perder isso com a sua demissão, e atinge o seu pai, porque o seu pai também entrou no pacote de negociação da delação premiada, o general Lorena Cid, e aí desaba o mundo da família Cid. Então eu acho que ele se atrapalhou, deu ruim o negócio, ele quis se salvar dentro da corporação, ficou pessimamente perante o Judiciário e a Polícia Federal, e pode ter a sua situação, né, totalmente comprometida, o acordo de delação premiado rescindido, e ele voltar para a cadeia e ser condenado, né, integralmente por todos os crimes que ele cometeu e que estariam sendo, digamos, abolidos diante do acordo de delação premiada. Sem o benefício da colaboração. Você dá de barato que o interlocutor dele nessas gravações seria um militar? Assim, porque o nome não foi revelado. Não foi revelado. A informação que eu tenho, que eu tentei identificar, inclusive, melhor qual era o interlocutor, mas a primeira informação que eu tenho é de que o interlocutor dele é um oficial do Exército. Oficial do Exército. Um oficial do Exército Brasileiro, da ativa do Exército Brasileiro. E como eles estão nessa situação se digladiando também em busca de salvação de um lado e de outro, ou de arrastar todo mundo, né, no mesmo problema, bom, isto passa a ser um dispositivo da luta política, né, muito importante. E o bolsonarismo ele pode retoricamente, né, usar isto como um argumento na política, mas do ponto de vista judicial, eu acho que não tem absolutamente nenhum valor, né, para beneficiar o Bolsonaro. Inclusive porque... Eles vão alegar que o Mauro Cid estava sendo pressionado. Não, mas esse é um problema, Gustavo, porque a delação do Mauro Cid, ela apenas pormenoriza informações, mas os elementos probatórios de todos os crimes cometidos foram obtidos antes, na apreensão o celular do Mauro Cid é uma espécie de um inventário do Sim. Código Penal brasileiro. Ele tinha tudo ali. Então, o Mauro Cid, ele faz o acordo de delação porque ele já estava incriminado. Ele estava incriminado nas vacinas, nas joias, na tentativa de golpe de Estado. Ele já estava incriminado. Então, veja, a delação do Mauro Cid, ela, do ponto de vista da gravidade do processo contra o Bolsonaro e os militares, não altera nada, porque as provas estavam produzidas lá atrás, já estão consolidadas as provas. A delação, ela era, em certo sentido, acessória. Ou seja, você está dizendo que a delação do Mauro Cid não é tudo o que parece, ela se tornou secundária, né? Você está falando. Isso. Ela foi feita, oferecida ou pedida pela defesa diante da robustez do que ele tinha do que a Polícia Federal prendeu no inquérito e das provas que obteve no inquérito. Por exemplo, o Mauro Cid escondeu, né, ou não comentou durante a sua delação aquela famigerada reunião de 7 de julho de 2022, que estavam lá os caras armando o golpe de Estado. Ele escondeu aquilo, ou omitiu, ou se esqueceu. Mas aquilo já estava no conteúdo que foi apreendido pela Polícia Federal. Então a delação dele, nessas alturas, ela não é um fator essencial. Né? Ela não é como uma delação feita, por exemplo, pelo Palocci, para
inventar provas. A delação dele era para detalhar as provas, para pormenorizar fatos, circunstâncias e atores, né, e momentos que envolvem os personagens. Agora, essencialmente, os elementos probatórios, eles já estavam constituídos. A delação, por isso que eu acho, toda essa... Vale retoricamente para o bolsonarismo atacar, né? Vale para isso. Mas isso é um recurso político, para matilha e tal, vamos fazer isso. Agora, do ponto de vista jurídico legal, não altera absolutamente nada a gravidade do processo que eles respondem e a continuidade na evolução das investigações que vão levar à condenação dos personagens e à prisão deles. Nos termos que o Mauro Cid diz, todo mundo vai ser condenado. Eu acho que, pelo que você está falando aqui, pode até acontecer deles anularem realmente a delação do Mauro Cid e voltar para a prisão, né? Isso. Pode acontecer isso, porque não vai mudar muita coisa. Era essa a minha dúvida maior, né? O Tardelli já detalhou aqui, quer dizer, isso não mudaria nada do ponto de vista daquilo que ele falou, por exemplo, em delação, continua valendo, mesmo se o acordo for rompido. Né? O que ele falou está falado. Ô, Miola, você escreveu um artigo no teu blog, glorioso blog do Jefferson Miola, da WordPress. Exército posicionou tropas e blindados para impedir prisão da esposa e da filha do general Vilas Boas no acampamento. Aliás, a Cida Vilas Boas, esposa do Vilas Boas, ela vai ter que depor na Polícia Federal. Acho que, não sei se já foi agendado, mas ela vai ter que falar alguma coisa lá, porque o nome dela apareceu, né, nas falas, não sei se foram dos generais Freire Gomes e Batista Júnior. Conta pra gente, ela estava naquele dia do 8 de janeiro lá no acampamento? Estava, Gustavo, assim, primeiro dar o devido crédito aqui, né, à apuração que fez a jornalista Denise Assis, com uma fonte militar, um alto oficial das Forças Armadas, né, e eu, inclusive, procurei pela Denise para confirmar, né, os termos de uma publicação que ela fez, dando conta dessa situação, né, que ela obteve o relato desse oficial, que detalha a circunstância daquela noite de 8 de janeiro, madrugada, né, do 9 de fevereiro de 9 de janeiro de 2023. Né? E é um relato cinematográfico que é feito pelo oficial, porque ele reconstrói uma realidade com os momentos tensos daquelas horas que foram vividas, né, em que fica devidamente esclarecido, né, o motivo real para que o general Arruda, o então comandante do Exército Brasileiro, né, decidiu colocar blindados e uma tropa na frente do quartel-general do Exército Brasileiro para impedir que a Polícia Militar do Estado do Distrito Federal pudesse executar a ordem de prisão daqueles que vandalizaram a sede dos Três Poderes, que estavam lá amotinados e escondidos dentro do quartel do Exército. Suspeitava-se inicialmente, né, que o motivo para haver aquela barreira, né, que impedia a execução dessa ordem judicial fosse o fato do Arruda querer proteger os Kid Pretos, né, que eram os agentes militares das Forças Especiais que participaram diretamente e que foram fundamentais, né, nas técnicas de destruição e de ingresso na sede de Três Poderes, né, e de prevenção em relação aos efeitos das bombas de gás lacrimogêneo e tal, etc. Bom, mas não era só a proteção daqueles personagens. O que foi apurado é que lá dentro havia a esposa e a filha do general Vilas Boas. Eles estavam lá dentro naquela noite, e havia, né, uma situação desesperadora, tanto para o Arruda quanto para o general Dutra, que comandava o comando militar do Planalto, de que uma eventual prisão da esposa do Vilas Boas e da sua filha representaria uma enorme desmoralização para as Forças Armadas, né, e também para o próprio general Vilas Boas, que é considerado entre eles um líder, né, uma espécie de um guia não só intelectual, mas também moral. Né? Então, a partir disto foi o fator que levou àquela medida adotada, que é uma medida que afronta inteiramente o poder civil e a justiça civil, né, e que
Que o autorizaria. documentário da Globo não mostrou, né? Palmas para Denise Não, Assis aqui. isso, eu estou dizendo que vale acreditar, porque foi muito importante essa apuração Sim. que ela fez, e ela recoloca uma realidade, né, que tem que ser examinada. E ela tem algumas dimensões disso. Primeira, né, que o envolvimento institucional, né, orgânico das Forças Armadas, das cúpulas das Forças Armadas, com a família militar, é um dado da realidade, é incontornável esta realidade, né? E evidencia que não estão sendo investigados, apurados, todos aqueles que participaram desse processo. O próprio general Arruda, por exemplo, deveria estar respondendo aos inquéritos. O general Dutra deveria estar respondendo aos inquéritos. O general Vilas Boas deveria estar respondendo aos inquéritos. A esposa dele. Eu já sabia, inclusive publiquei à época, em novembro de 22, a presença da Cida, da dona Cida, Maria Aparecida Vilas Boas, chamada de dona Cida, a presença dela no acampamento, né, sendo celebrada como uma celebridade, né, e ela inclusive repetia a palavra de ordem, selva, né, perante os patriotas que estavam ali amotinados. Ela frequentava o acampamento, e com muita frequência. Isso era conhecido. Eu inclusive publiquei um vídeo dela, onde ela estava, né, muito orgulhosa de estar ali, e era muito celebrada. Então ela tinha essa participação. O que se sabe agora é que, além dessa participação, dessas visitas frequentes que ela fazia, ela também participou, e talvez seja aí esta a razão que ela está sendo chamada, ou será convocada, não tem informação de que ela tenha sido indiciada ou convocada, mas esta tenha sido, né, a razão para chamá-la. E ela participava de reuniões com o comando. E ela participava de reuniões do comando em representação ao seu marido, que tem uma incapacidade, né, muito limitante, ele tem uma doença degenerativa. Então, em função disto, ela poderá ser chamada, né, e indiciada nesses inquéritos. Então, essa situação no Forte Apache, no 8 de janeiro, na noite, ela é reveladora, né, de que, bom, há um envolvimento sistêmico, né, há muitos elementos das Forças Armadas, das cúpulas, né, e também dirigentes fundamentais, né, da família militar, que precisam ser, né, e também devidamente responsabilizados e responder a esses processos, a começar por essas figuras, né, que são figuras referenciais para as forças, né, e que nós não podemos, né, deixar de trazê-las também para os tribunais. Olha só, essa história é fantástica. Quando a gente recebe o Mauro Patrão aqui, que vai conversar com a gente um pouquinho sobre economia. Mauro, tudo bom, Mauro? Tá me ouvindo, querido? Opa! Não, eu estava olhando aqui o meu WhatsApp e não estava na página de vocês, foi mal. Opa, então seja bem-vindo aqui. Tudo bom? Vai pegar o bastão aqui do Miola para a gente seguir na sequência. Bom dia, Miola, querido, muito obrigado pelas revelações aqui bombásticas que você fez, né? É bombástica. Essa da Cida realmente é impressionante. O crédito aqui para Denise Assis, uma jornalista, né, muito qualificada, né, que apurou com uma fonte fidedigna, né, do meio militar, e traz essa informação, que é uma informação que pertence à história, ela não pertence a uma jornalista ou a mim, que estou reverberando o trabalho, pertence à história, né, e pertence a um processo de memória, de verdade e de justiça. Há de se fazer justiça com isso, né, para não ficar só no registro histórico também, né. E agora a gente vai poder ter oportunidade de saber da própria Cida Vilas Boas dizer, porque ela vai ser interrogada pela Polícia Federal, e eu espero que o interrogador pergunte para ela, onde a senhora estava na noite do dia 8 de janeiro de 2022, 2023, né? Miola, brigadíssimo, abraço forte para você. Vocês. Como é que tá a chuva aí no Rio Grande do Sul? Chegou forte aí já? Foi menos intensa que se imaginava, mas fez estragos aqui consideráveis, sobretudo do abastecimento, do provisionamento de energia elétrica. Esse é um problema, né, da privatização do sistema de energia elétrica aqui do Estado. As privatizações são nefastas, prejudiciais. Nós estamos vivendo realidades que nunca, nem nos piores momentos da Companhia Estadual de Energia Elétrica estatal, se tinha. Então, hoje, qualquer titica de passarinho, né, na fiação derruba energia elétrica,
E o que anteriormente a companhia estadual, ainda estatal, levava horas para resolver, agora leva dias, e da outra vez, em janeiro, nós ficamos uma semana sem energia elétrica na cidade de Porto Alegre. Daqui a pouco vai ser meses. Ai. Bom, vamos torcer, porque vem uma chuva muito forte aí, hoje à noite, no Rio de Janeiro. No Rio, né? Está previsto. A gente aproveitar e conscientizar aqui o pessoal que está nos assistindo pelo Brasil inteiro. Jefferson Miola, obrigado. Obrigado a vocês, um abraço, bom fim de semana para nós também, um abração, Para todos nós.